E aí, gente, paz do Senhor, Wilson Salles falando aqui, tudo bom? Gente, vamos lá. O cristianismo se baseia em uma fé cega, parte 4, tá? Pessoal, acima de tudo, encerrando aqui a série agora, uma fé cega, antibíblica e perigosa. Gente, uma fé cega, antibíblica e perigosa, tá? Como você pôde ver nos vídeos anteriores, tem uma fé cega e antibíblica. Nossa fé é construída sobre confiança e evidência. A fé não é apenas um pensamento positivo. Ter uma fé cega também pode ser muito perigoso quando ela é usada para abusar dos outros por pessoas revestidas de autoridade. Nós vemos aí muitos falsos profetas utilizando a credulidade das pessoas para enganar as pessoas. Já falamos sobre a necessidade de discernimento, tá? Aqui nesse contexto. A Bíblia ensina repetidamente que devemos testar os espíritos. Em outras palavras, não basta seguir as coisas sem ponderar e meditar nelas. O cristianismo não é uma visão de mundo que diz que deve haver obediência cega, tá? As escrituras nos dizem repetidas vezes, que precisamos saber o que ela ensina para que possamos discernir a verdade quando algo entra em questão, tá? Precisamos pesar as evidências e chegar à verdade. Se Sean McDowell, filho de Josh McDowell, no livro Deus é apenas uma invenção humana, tá? Esse livro é em inglês, infelizmente. Ele diz: fé não é crença apesar das evidências, mas crença à luz das evidências, tá? E a questão de falar sobre fé com os não crentes, é importante definir o que é fé com os não crentes, tá? Às vezes, em nossas conversas com os não crentes, usamos linguagem e termos que eles não entendem, ou eles têm uma definição incorreta. Uma dessas palavras é fé. Fé tornou-se um dos termos que são mal interpretados hoje pelos descrentes. Mesmo pessoas seculares usam o termo em conversas, o termo fé, quando falam sobre coisas que nem são religiosas. E quando eles usam o termo, querem dizer que fé significa pensamento positivo. Eles entendem que fé pode significar também crer apesar da razão, ou crer mesmo sem evidência. Ao invés de desperdiçar muito esforço em redefinir o termo fé, eu encorajaria você que estivesse conversando com um descrente, tá? A começar a usar palavras que retratam o que a fé realmente é. Palavras como confiança, convicção. Isto é o que supomos ter quando utilizamos o termo fé. Significa isso, tá? Por exemplo, coloquei minha confiança em Jesus porque estudei o que ele ensinou e acho que ele acertou no modo como ele acho que ele acertou no modo como o mundo funciona, tá? Ou tenho uma forte convicção sobre várias questões porque vi a maneira como Deus trabalha no mundo ao nosso redor, tá? São formas de falar representando a palavra fé com outras palavras. Agora, eu poderia ter usado a palavra fé nessas sentenças, mas usar as palavras confiança e convicção conduz para onde minhas crenças se apoiam, a saber, em raciocínios e evidências sólidas, tá? Por fim, não devemos ser o tipo de cristão que simplesmente crê porque quer ou precise que algo seja verdade, tá? Um dado interessante é que o cristianismo não é verdadeiro porque nós cremos que ele é verdadeiro. Deus não existe porque nós cremos que ele existe, tá? O Novo Testamento não é verdadeiro porque nós cremos que o Novo Testamento é verdadeiro, tá? O argumento é o contrário. Deus existe, por isso que nós cremos que ele existe, tá? O argumento é o contrário, tá bom? Então, você deve se deixar guiar por uma fé cega. Uma pessoa se deixar guiar por uma fé cega é perigoso e pode levar essa pessoa a caminhos errados ou até mesmo a um penhasco, tá? Até mesmo a morte eterna. A fé cega não é ensinada na Bíblia em lugar nenhum. Fazer perguntas é uma maneira de conhecer a Deus, da mesma forma que se faz perguntas para conhecer outras pessoas. Não, a Bíblia em momento nenhum nos encoraja a crer simplesmente, de forma cega, tá? Ela nos encoraja a confiar em Jesus com base na razão e na evidência e chegar a uma conclusão racional sobre a verdade do cristianismo, tá bom? Então é importante ter essa definição do que significa de fato a fé cristã, tá? Que não é fé cega, tá? Então, o próprio apóstolo Pedro disse lá na sua epístola, 1 Pedro 3,15, tá? Que devemos sempre estar preparados a responder com mansidão, tá? A qualquer um que nos pedir a razão
da nossa fé ou da nossa esperança. Tá bom, gente? Então, espero que essa série aí possa ter ajudado vocês possam meditar sobre essas questões e, de fato, se utilizar desses argumentos no diálogo, no evangelismo e até mesmo na pregação, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus aí, até a próxima.